Bom dia, primeiro ano! Tudo bem com vocês? Tudo certinho? Vamos começar? Hoje é sexta-feira, tá acabando a semana, mas amanhã a gente ainda tem uma atividade, vocês estão sabendo? Que amanhã, sábado, a gente tem uma atividade, mas é bem curtinha, não se preocupem, tá certo? Então vamos começar? Hoje a gente tem alfabetização e tem matemática. De matemática a gente tem um conteúdo aí pra gente aprender, tá bom? Então vamos prestar bastante atenção. Vou começar lá com a alfabetização, tá bom? Pega a apostila de vocês então, lá no dia 4 de setembro, tá certo? Lá hoje nós temos uma fichinha de leitura da letra R, tá certo? Então a letra R, a família silábica dela, é bem fácil, tá bom? Então é o Rá, Rê, Ri, Ró, Ru, Rão, tá bom? Bem fácil essa família, tudo bem? E às vezes, quando a gente vai ler no meio da palavra, por exemplo, a palavra arara, ela fica com som de rá. Rá, re, ri, ró, uru, rão. Então aí o sonzinho do R são dois sonzinhos, tá bom? Então vamos falar junto com a tia Taína. Quando a gente vai ler o rato, é o rá, re, ri. Vamos falar junto? Então vamos lá. Rá, re, ri, ró, ru, rão. Certo? E na palavrinha arara, por exemplo, ou pera, por exemplo, ele fica com som de r, certo? Que é o rá, re, ri, ró, ru, rão. Tudo bem? Então, às vezes o R tem um sonzinho, às vezes ele tem outro. Esse rá, re, ri é só quando é no meio da palavra que ele tem esse sonzinho, tá bom? No começo, a gente sempre lê o rá, re, ri, ró, ru, rão, tá bom? Então, vamos lá, ó. Tem a fichinha de leitura, tem lá. A roupa de Renata ficou suja e tem as palavrinhas. Rodo, rua, rolo, rede, ria, ralado, rabo, roupa, rosa, rádio, rei, remo, relógio, reto e roubo, tá bom? Vocês vão copiar essas palavrinhas embaixo e vão ler bastante, tá bom? Treinem bastante a letrinha R, combinado? E embaixo tem lá para escrever o nome das figuras, então vai escrever rádio, rede e roda, tudo bem? Amanhã a gente vai dar mais uma revisadinha nessa letrinha R, tá bom? Na família silábica, treina bastante essa fichinha, combinado? E de matemática, hoje nós vamos falar sobre dobro e sobre metade, tá bom? Olha lá. Dobro é 2 vezes a mesma quantidade. Exemplo, o dobro de 2 é 4. Enquanto, quando eu falo em dobro, quer dizer que eu vou ter 2 vezes aquele numeral. Por exemplo, vamos supor que a tia Taína tem uma boneca. E eu falo assim, a minha filha tem o dobro de bonecas que eu tenho. Então, ela vai ter 2 vezes a minha boneca. Ela vai ter 2 bonecas, tá bom? É 2 vezes o tantinho que a tia Taína tem. Por exemplo, eu tenho 2 maçãs. Ah, mas o meu amigo Pedro tem o dobro de maçãs. O dobro de 2. Qual vai ser? O dobro de 2 é 4. 2 maçãs que eu tenho, mas ele tem o dobro. Ele tem 4. 2 mais 2. Tá bom? A tia Taína vai deixar um videozinho aqui que vai explicar com desenhos para vocês ficarem craque, tá bom? Mas é sempre 2 vezes aquele numeral. Por exemplo, eu tenho 3 bolas, mas a minha colega tem o dobro que eu. O dobro. Se eu tenho 3 e ela tem o dobro, ela tem 3 mais 3. Ela tem 6 bolas. Tá bom? Ela tem o dobro, 2 vezes o 3. 2 vezes o tanto que a tia Taína tem. Certo? E a metade, vocês já sabem, né? Que metade é fácil. Olha lá. É uma das partes de um todo, uma quantidade, que foi dividida em 2 partes iguais. Exemplo. A metade de 4 é 2. Então, a metade, por exemplo, eu vou cortar uma laranja, eu não corto ela no meio? Certo? É metade. Se eu tenho 2 balas e eu falo assim, eu vou dar metade para minha colega. Então, eu tenho 2. Eu vou ficar com uma e ela vai ficar com uma. Metade para mim, metade para ela. Certo?
Ai, tia, eu tenho aqui 4 doces e eu quero dividir na metade. Metade para mim, metade para minha amiga. Então, 4 eu vou dividir na metade. 2 vai ficar para um, 2 vai ficar para outro. Metade, certo? Sempre em partes iguais. Eu vou dividir ao meio, na metade. E a atividade de hoje, ó, na primeira vocês vão desenhar o dobro das frutas. Então, eu tenho 4 peras. Qual vai ser o dobro? Não é 2 vezes a quantidade? Então, eu vou desenhar mais 4 peras, certo? Vai ficar o dobro. Eu tenho 2 melancias. Eu vou desenhar o dobro. Quanto que eu vou desenhar? Tenho 2, eu vou desenhar mais 2 melancias. O dobro, certo? E embaixo é a metade. Por exemplo, eu vou dividir as frutas na metade. Eu tenho lá quantos morangos? Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu tenho 10 morangos. Então, eu vou dividir na metade. 5 para um lado e 5 para o outro. Certo? E eu tenho 4 uvas. Eu vou dividir na metade. Então, eu vou dividir 2 para um lado e 2 para o outro. Combinado? Certinho? A tia Taína vai deixar um videozinho aqui, vocês assistam, tá? Lá no vídeo, ela fala um pouquinho sobre tabuada, mas não se assuste, tá? Que a tabuada a gente vai aprender ano que vem. É só para ela explicar o que é o dobro. Porque quando eu dobro a quantidade, eu tô fazendo uma multiplicação, uma tabuada. Combinado? Qualquer dúvida, manda pra mim, tá certo? Um beijo da tia Taína e até amanhã que a gente tem uma atividade.